Convidamos a todos, neste momento, a elevar o nosso pensamento, buscando sintonizar com o nosso Mestre Jesus, com o nosso Pai de amor, com os benfeitores, neste momento da humanidade, nas representações dos núcleos de estudo do Evangelho, que todos nós possamos, em uma só sintonia, harmonizarmos-nos perante o nosso Senhor e tecermos algumas considerações, mas sempre visando não estarmos prontos. Os assuntos são reflexões, considerações do Evangelho à luz do Espiritismo e que comporta em todas as nossas práticas um momento de libertação, de liberdade, para que alcancemos, nesses tempos difíceis, solidez interna, crescimento interno, para que vislumbremos a esperança permanente em nossa intimidade e sejamos instrumentos iluminadores de nossas comunidades. Agradecemos ao Pai, a Jesus, aos benfeitores, e pedimos licença para iniciarmos a nossa atividade. Em nome de Jesus, que assim seja. Queremos tecer algumas lembranças para as nossas individualidades breves, que está no capítulo 17, e que faz um chamado, Jesus fez esse chamado e continua nos fazendo, é que sejamos perfeitos, sedes perfeitos. Naturalmente, aqueles que temos por hábito, minimamente, de buscar atender às nossas dúvidas à luz do Evangelho, encontramos muitas dificuldades, como é natural, para o estágio evolutivo de todos nós. Permanecermos confiantes num futuro, apesar do quadro elucidado desta pintura, que é uma borrasca sobre nossas individualidades no planeta, mas que tudo atende uma determinação não caótica, mas sim a um planejamento de amor e misericórdia para que todos nós despertemos e temos uma ascensão espiritual, de acordo com as necessidades e daquilo que nós já portamos, independente de termos ou não as práticas. Nós, espíritas, temos o compromisso de buscar a luz desse ensino, que atende às nossas necessidades individuais e coletivas, buscar na nossa intimidade estabelecer a lei de justiça, porque o verdadeiro homem de bem está sempre na busca de que se cumpra a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Naturalmente, quando fazemos o estudo da lei, lá no Livro dos Espíritos, às vezes nós achamos que ela é um pouco confusa ou não atende às nossas necessidades, e, naturalmente, na proporção devida, no Evangelho, os Espíritos tentaram ser mais claros e objetivos, para que todos nós tomemos assento a essa mesa, esse banquete, que nos invita, que faz este convite para que ascendamos ou tenhamos uma ascensão espiritual, não pelo medo de uma entidade que está à espreita para observar as nossas dificuldades e, a partir desses equívocos, censurar ou nos punir. Jesus nos apresenta o Pai de amor, de bondade, de misericórdia, entre outras. Apresenta-nos a multiplicidade das moradas de nosso Pai, que atendem segundo as nossas necessidades espirituais. Se buscarmos o auxílio da ciência astronômica e identificamos que as moradas bem próximas da Terra são aos bilhões, e um pouquinho mais distante são trilhões.
E um pouquinho mais adiante, nem conseguimos imaginar o número, pois ainda não temos essas habilidades. Mas quando observamos que há todas essas moradas, que quando Jesus falou, certamente a complexidade daquela estrutura muito mínima, precária, estabelecida no período de Jesus, pela presença de Roma, submetendo aqueles povos ao seu tacão, à sua força de exploração e de domínio, certamente nem vislumbravam na quadra seguinte, pois as cidades eram cidadelas pequenas comparadas com as estruturas que hoje temos nas nossas zonas urbanas e até mesmo rural. Mas se na presença do Senhor ele nos propõe alguns comportamentos para que consigamos, né? Que todo mundo tem sede de justiça, todo mundo busca a justiça, quer os seus direitos estabelecidos por alguma situação que lhe seja particular. E uma vez que alcancemos essa compreensão, naturalmente nós vamos buscar cumprir com a ordem, com a orientação de Jesus, para que façamos aquilo que é de bom gosto ou de bom grado em receber. Nós gostaríamos que as situações nos favoreçam. Então, naturalmente, nós também temos que abraçar essa causa e favorecer a todos aqueles nossos irmãos e humanidade oportunidades para que esta justiça alcance a todos e que possamos nos desencilhar, nos libertar destas situações que nos eventualmente nos permitimos. Primeiro que sem a permissão de Deus nada se estabelece nas nossas vidas. Então é preciso que depositemos uma fé na sua bondade, na sua misericórdia, para a partir de então compreendermos o que está acontecendo e algumas situações tornar-se-ão claras. Nós precisamos buscar e alocar, né, em cima desta realidade ilusória, desses bens transitórios, ter fé no futuro. Porque, naturalmente, se prestarmos a devida atenção, vemos que tudo o que temos a nosso benefício é por empréstimo. Chegamos com as mãos vazias e sairemos deste orbe com as mãos vazias. Só levaremos aquilo que, em nome da vontade maior de nosso Pai e pelo nosso esforço, consigamos elucidar o entendimento e fortalecer as nossas convicções. Por isso, a fé no futuro coloca os bens espirituais como uma necessidade urgente para os nossos dias, aonde vemos graçar, sim, todos os dias, os infortúnios que alcançam a nossa comunidade terrena, que alcançam a nossa comunidade brasileira, que alcançam a nossa cidade, a nossa rua, o nosso bloco habitacional. Então, faz-se necessário que desejamos compreender que os bens materiais são efêmeros, passarão, se perderão, oxidarão, o ladrão levará, né? A traça consumirá, os micróbios decomporão, e assim por diante. Quem tem o hábito de observar a sua residência, às vezes na geladeira encontramos o fungo escondido no cantinho do alimento que, por força do nosso esquecimento, criou, porque manejamos, tocamos, em algum momento surge uma nova vida que, se não bem cuidada, prejudicará o nosso estômago, da nossa família. Então, uma vez que nós conseguimos dialogar com essa compreensão,
Então, quando vem esses percalços, essas dificuldades que a vida traz, as dores, essas decepções, as expiações onde sofremos, nós aceitamos, nós estabelecemos um comportamento diferenciado, não alienante, mas nós temos a convicção na questão da imortalidade do ser, logo após o embate em que se extenua as forças do organismo biológico e não oferece condições para que permaneçamos ocupando o corpo, torna-se roupa velha do espírito, adentraremos o mundo espiritual. E se temos essa convicção, naturalmente, quando participamos dos velórios, desses espaços de dor, de luta, de perda, viveremos o nosso luto, mas teremos uma postura, né, edificante, equilibrada, na medida das nossas condições, sem fazer nenhum esforço além das nossas possibilidades ou de nossos recursos de entendimento. Porque até que nós aprofundemos este ensino amoroso que vem através da doutrina dos espíritos, nós permanecemos, evidentemente, às vezes na periferia dos assuntos do aborto, né? Do atentado à vida, do ódio, dos ressentimentos, das confusões pertinentes ao convívio social. Naturalmente, permaneceremos na periferia e tentamos garantir espaços, às vezes ombreando com os nossos pares, tentando superar as nossas dificuldades. É importante que permaneçamos confiantes que tudo isso passa pela nossa experienciação. Tenhamos coragem de prosseguir. Nós vamos seguindo, porque nós estamos acompanhando a leitura do Evangelho, do capítulo Homem de Bem. Então, o que nos convida a espiritualidade a que nós busquemos encontrar felicidade nos processos em que somos participantes, que nós possamos, ao alcançar o pão a quem tem fome, a veste quem está desnudo, o copo d'água a quem está com sede, tenhamos, de fato, um revigoramento de nossa intimidade e, a partir do exercício contínuo, encontraremos a felicidade almejada, desejada para nós outros. Então, nós encontraremos o prazer de sermos benevolentes, humanos, para com todos, sem fazermos acepção pela crença, pela raça, pela condição social, que eventualmente é uma palavra, e a condição social não tem necessidade de haveres, do alimento, da medicação, da roupa, mas tem necessidade deste olhar atento de nossa parte para que outros males não se estabeleçam. Por isso, nós agradecemos esta oportunidade onde que, através deste momento, nós também desenvolvemos considerações acerca do nosso comportamento. Porque o homem de bem está sempre investigando a sua intimidade para estabelecer novos processos do seu comportamento e, certamente, em algum momento, teremos um comportamento alvissareiro, aquele que estimula, aquele que apazigua ou pacifica, e não porque disse muito, mas porque mantém-se sóbrio, sereno diante das situações apresentadas nas nossas comunidades e coletivos, às vezes na família. Respeitamos cada crença, cada comportamento, por mais que nos convide a tecermos uma censura, uma opinião diferenciada. Se o fizermos, seremos dóceis, fraternos, conseguiremos pacificar
e não complicar aquele indivíduo que, naquele momento, alcança o entendimento daquelas mínimas condições. É aquilo que comporta, assim como nós, certamente, muitos amigos da espiritualidade, amigos trabalhadores do movimento de Jesus em toda parte, olham com uma certa preocupação, mas mantêm-se silenciosos, aguardando que nós, em algum momento, ascendamos na compreensão. Por isso, nós vamos compreendendo que respeitar a crença, o entendimento, os hábitos, eventualmente a pessoa mora na rua, está em situação de rua, não terá as mesmas condições da higiene e teremos que, num exercício de desapego, compreender, analisar e, quiçá, oferecer uma oportunidade para que esses nossos irmãos tenham acesso à sua dignidade. E a justiça se estabelece momentaneamente, às vezes, com uma oportunidade de alguém tomar um banho e trocar roupa. Isso é conforme as possibilidades do desenvolvimento de cada um de nós, não por estamos comentando. É um exercício, cada um vai encontrar a hora em que pode ser solidário, fraterno. E nesses dias em que a sociedade terrena está sendo sacudida pelas transformações, pelos sofrimentos, pela postura das máscaras sociais que identificamos nas nossas autoridades de todas as ambiências. Todos estamos nas mesmas condições neste planeta, experienciando essa transição, e que está a nos impor modificações de nosso comportamento, de nosso entendimento, para que saiamos desse conforto da caixinha, da viseira, para ampliarmos. Porque se queremos enfrentar esses dias, temos alguns desafios, nós espiritistas. É não fazermos do espiritismo mais uma religião, onde ficamos buscando, acotovelando-nos nas instituições, que ora nem podemos frequentar adequadamente, por postos, por títulos, mas sim pela oportunidade abençoada de servirmos a quem tem fome, a quem tem sede, a quem tem medo, a quem está sem esperança. E vamos encontrando no nosso íntimo saídas, soluções, palavras amigas, benfazejas, para que aqueles que estão nas condições precarizadas pela situação da enfermidade, pelo desempenho de nossas autoridades, pelo desempenho de nossas comunidades, não estamos imputando culpa a ninguém, a não ser lembrando que todos nós podemos realizar a obra do bem. E isso será o nosso estandarte diante da espiritualidade. Na medida que consigamos amar o próximo como a nós mesmos, certamente alcançaremos as graças do Senhor. Estaremos não mais entre aqueles em que alimentamos o ódio, o rancor, a vingança. A exemplo de Jesus, nós conseguimos perdoar, aceitar as dificuldades e vamos trabalhando, né? Às vezes vem a lembrança da situação em que nos deixou desarmonizado, assim o dizemos, para que, em algum momento, nós começamos a espargir com eficiência o perdão, a nossa bondade, reconhecendo que se os nossos pares fracassam nas suas ações, nós também temos defeitos. E daí lembrando Jesus que perguntou diante daquela mulher àqueles que estavam acusando-a: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E se nós fizermos essa pergunta
diariamente as nossas consciências, eventualmente encontraremos muitas situações que teríamos ou teremos que adentrar a nossa câmara íntima da nossa consciência e reacomodar todas as informações que somos portadores, transformando-nos as nossas imperfeições, sendo trabalhadas e combatidas por nós permanentemente, sem nenhum ato de violência, de censura, de medo, de o que os outros estão pensando ou a pensar, mas sim porque desejamos servir ao Senhor, mas, sobretudo, servir a nossa causa, pois todos nós reencarnamos com um objetivo específico, muito particular, para que, através dos degraus da experiência, do sofrimento, da alegria, possamos alcançar um estágio diferenciado de seres espirituais habilitados a auxiliar, sim, os nossos irmãos, mas, sobretudo, de ascender espiritualmente diante da oportunidade alcançada. Então, nós, quando temos os bens, usaremos com equilíbrio, com respeito à natureza, com respeito à nossa comunidade e, sobretudo, lembrando que partilhar nos favorecerá, pois teremos um treinamento, vamos assim dizer, de vivermos uma vida com simplicidade, com respeito e mantendo a nossa dignidade, certamente contribuiremos com alegria para que os outros homens e mulheres de nossa comunidade, jovem, velho, criança, tenham o mínimo, porque não nos é lícito, uma vez tendo os recursos, permanecermos indiferentes à realidade de nossa comunidade. Então, na ordem social, nós poderemos, tendo os indivíduos sob o nosso comando, exercer a nossa bondade, a nossa paciência, porque todos nós somos iguais perante Deus. As diferenças que eventualmente identificamos são nada diante da eternidade e da misericórdia do Senhor que tem nos alcançado. E como um desafio para todos nós, indo para este momento, é importante que nós aprendamos, então, respeitar as leis da natureza, respeitar os direitos de nosso semelhante. Mais um chamado, que está lá no Evangelho. E assim, nós estaremos no caminho de estabelecer algumas situações que nos favoreçam o aperfeiçoamento e estaremos também gradativamente tendo compreensão para acessar outras informações para que as qualidades que distinguem o homem de bem não sejam só enumeradas, que elas não contêm só no texto evangélico do Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. Que toda lição tem um fim. Nós agora comemoramos 160 anos da publicação do Livro do Médium, que não é uma cartilha, mas é um livro de oportunidade também que podemos visitar para compreender os nossos comportamentos. Eu agradeço a paciência deste momento e peço ao Senhor de bênçãos que visite a nossa intimidade, que possamos, em nome de Jesus, prosseguir confiantes. E, sendo assim, nós finalizamos este momento. Em teu nome, Senhor, que assim seja. Muito obrigado, gratidão a todos e até uma próxima oportunidade.